Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar início ao conceito de progressão aritmética, o estudo aí das sequências. Então, vamos à aula. Vamos então falar sobre progressão aritmética, que a gente vai dar início ao estudo das sequências, em particular dois tipos de sequência. A primeira é esta, progressão aritmética, e a segunda é a progressão geométrica. Então, iniciaremos aqui com a progressão aritmética. Então, por definição, temos o seguinte: progressão aritmética, a gente normalmente abrevia por PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido pela adição do anterior a uma constante R chamada de razão da progressão. Ou seja, para cada termo que eu vou avançar, eu vou estar somando sempre o mesmo número. Então, se essa sequência tiver essa propriedade, então elas são chamadas de progressão aritmética. E temos um exemplo aqui, ok? Este exemplo aí que a gente tem, uma sequência 2, 5, 8, 11 e 14, a gente percebe o seguinte: a gente percebe que de 2 até 5 aumenta 3, que de 5 até 8 aumenta 3, de 8 até 11 também aumenta 3, e de 11 a 14 também aumenta 3. E por esse motivo, como os aumentos aqui de um termo para o outro é constante, logo a gente tem a razão. Neste caso, a razão representada pela letra R é 3. Então, temos aí a razão. Desse modo, como a razão aqui é constante, como eu já falei, de um termo para o outro, então se trata aí de uma progressão aritmética. Caso haja falha, ou seja, em algum momento a razão não fique aí constante, então a gente não terá um exemplo de progressão aritmética. Outra coisa, que é uma questão de notação, é a representação de cada termo. O primeiro termo a gente chama de A1, certo? A gente escreve como primeiro termo A1. E assim segue a mesma ideia para os demais. Aqui a gente tem o A2, que é 5, segundo termo, o A3, que é 8, o A4, que é 11, e o A5, que é 14. Então, desta maneira, a gente agora consegue escrever uma PA de acordo com a notação usual desses termos. Por que a gente faz isso? Porque futuramente a gente vai estabelecer algumas regras que estarão voltadas à notação de uma progressão aritmética, ok? Então, como é que a gente faz para achar a razão de uma progressão aritmética qualquer? Como a gente já percebeu aqui, que a razão nessa sequência, nessa progressão, nessa PA, é 3, existe uma maneira de a gente fazer, de modo geral aqui, estabelecer a razão numa PA. Então, dado aí dois números consecutivos, para eu achar a razão, basta subtrair o maior do menor. Aqui é a elevado, a n menos 1 menos a n. Ou seja, o termo posterior menos o termo anterior vai nos dar aí a razão, ok? Se levarmos em consideração a mesma PA de cima, a gente tem, por exemplo, que a gente pode pegar aqui o 14, que é o A5, né? O 14 é o A5. Eu posso fazer A5 menos A4. Isso vai me dar a razão. Como o A5 é 14 e o A4 é 11, veja que essa subtração me dá, sim, a razão, que é 3. Então, a gente pode estabelecer a razão de uma PA fazendo a subtração do termo posterior com o termo anterior. E é o que a gente vai trabalhar nesse primeiro exemplo aqui com estas PAs. Determine a razão de cada PA abaixo. Então, na letra A, a gente tem uma sequência 9, 16, 23. É uma sequência infinita. E neste caso, a gente vai resolver a razão. Eu posso fazer aqui, então, A2 menos A1. Como A2 é 16 e o A1 é 9, 16 menos 9 me dá 7. Então, aqui eu tenho que a minha razão é 7.
Na letra B, eu tenho a PA menos 1, menos 9, menos 17. Faço da mesma maneira, eu posso fazer A2 menos A1, ou eu posso fazer A3 menos A2, que funciona da mesma forma. Então, o A3 é menos 17, menos o A2, que é menos 9, então a gente vai colocar um parênteses aqui. Menos 17 menos menos 9 é o mesmo que menos 17 mais 9. E menos 17 mais 9 nos dá aí menos 8, fornecendo assim a nossa razão, que é menos 8. Então, a cada soma aqui, menos 8, né, vou obter o próximo termo. Menos 1, menos 8, menos 9, menos 9, menos 8, menos 17. E assim seguiríamos para encontrar os demais termos. A letra C é uma PA algébrica. Então, provavelmente a nossa razão pode ser um número algébrico. Então, só tenho dois termos, então a única maneira de achar a razão aqui é fazendo A2 menos A1. A2 aqui é x mais y, eu vou fazer menos o A1, tenho que abrir parênteses porque é um binômio, fazer x menos 2y. Resolvendo isso, eu fico com x mais y menos x mais 2y, fazendo jogo de sinal aqui no parênteses. Eu vou conseguir então cancelar x com menos x, nos dando aí a razão, que é de 3y. Então a variação aí é a cada 3y para encontrar todos os termos dessa PA. Na letra D, eu tenho aí o primeiro termo sendo π, o segundo termo sendo 2π menos 1, e a única maneira aqui de fazer para encontrar a razão é fazendo A2 menos A1. O segundo termo é 2π menos 1 e o primeiro termo é π. Então, resolvendo isso, 2π menos π me dá π menos 1, e esta aqui é a minha razão, π menos 1. Então, ok. Para encontrar a razão de uma determinada PA, a gente pode fazer dessa forma, quando se tem aí, né, no caso, uma sequência, né, os termos consecutivos. Fica simples de a gente achar a razão. Vamos fazer esse exemplo 2, é um pouquinho mais elaborado. Numa PA, o sexto termo é 18 e o segundo termo é 6. Calcule a razão desta PA. Então, temos a seguinte informação. Eu tenho que o sexto termo, o A6, é 18. Eu tenho também que o A2, que é o segundo termo, é 6. Certo? Pede-se para encontrar a razão. Então, veja bem. Veja que a partir do A2, olha só, segundo termo. A partir do A2, para se chegar no A6, eu tenho ainda o A3, o A4, o A5 e, por fim, o A6. Ou seja, do A2 para o A3, aumenta a R. Do A3 para o A4, também aumenta a R. Do A4 para o A5, aumenta também R. E do A5 para o A6, aumenta a R. Ou seja, se eu quiser aumentar, né, saber quanto é que aumenta do A2 para o A6 diretamente, eu estarei somando aí 4 vezes a razão. Ou seja, aqui 4R. Então eu posso formar uma expressão da seguinte maneira. O A6, escrita aí em função do A2, o A6, ele vai ser igual ao A2 mais 4R. E a partir disso aqui eu consigo achar quem é a razão. Por quê? Porque o A6 é 18 e o A2 é 6. Então eu fico com a equação 18 igual a 6 mais 4R. Resolvendo, eu vou ficar com 4R igual a 18 menos 6. Isso nos dará 4R igual a 12. Dividindo 12 por 4, a gente conclui que a razão é 3. Então, resolvido aí o problema, certo? Então, eu vou chamar a atenção aqui numa dedução lógica que a gente vai usar bastante em alguns problemas relacionados às próximas aulas. Olha só, foi-me dado dois termos da PA. Então, quando é dado dois termos quaisquer da PA, eu consigo achar a razão. De que maneira? Observe os índices.
né? Sexto termo, segundo termo. Se eu fizer a subtração de 6 com 2, que são os índices, vai me dar justamente a quantidade de razões que eu terei de avançar do termo menor para o termo maior. Então, neste caso aqui, deu 4R porque eu tenho 6 e tenho 2. 6 menos 2, 4. Então, fica simples agora para a gente fazer uma dedução para os próximos problemas que envolverem aí dois termos de uma razão, né? Se eu conhecer dois termos de uma razão. Então, ok. Vamos avançar o conteúdo. Então, vamos falar sobre a classificação de uma PA, que também é bem simples, certo? Uma PA ela pode ser classificada de três maneiras. Ela pode ser classificada como uma PA crescente e ocorre quando a razão é um número positivo. Podemos classificar a PA como constante, quando a razão é nula, né? Quando a razão é zero. E podemos classificar a PA como decrescente, e isso ocorre quando a razão é negativa, um número negativo. Então, para exemplificar melhor, coloquei três razões para a gente observar. Nessa primeira razão aqui, coloquei aí três PAs para a gente observar a razão. Nessa primeira, a gente tem que a razão é 10, ok? 11 menos 1, 10. Então, varia de 10 em 10 aqui. Mais 10, mais 10. Como a razão é 10, é um número positivo, esta primeira PA aqui é uma PA crescente, ok? Essa primeira PA é uma PA crescente. Nesta razão aqui, note que os termos não mudam, né? Eles não variam. Portanto, a razão aqui é zero. E neste caso, a nossa PA é uma PA constante. E a última razão, perceba que os termos estão diminuindo, pois a razão aqui é menos 8. Está decrescendo. E, portanto, como a razão é negativa, logo esta PA é uma PA decrescente. Ok? Então, está aí a classificação. Uma propriedade importante a respeito de uma PA é considerar quando ela tiver três termos. Quando o problema te fornecer uma PA com três termos, você poderá relacionar esses termos de maneira que o termo do meio é a média aritmética dos outros dois termos. Ou seja, no momento que eu tenho uma PA do tipo AR, AS, AP, né, são os três termos, aqui a anotação, então eu consigo escrever como o AS, que é o do meio, será igual à soma dos extremos dividido por 2. AS é igual a AR mais AP sobre 2, né? De fato, vamos verificar nessas PAs aqui, ó. 15, 22, 29. São PA, essa é uma PA de razão 7. Então, é válido isso aqui. Então, o termo do meio é 22. Isso será igual a os extremos, que é 15. E 29 dividido por 2. Será que isso é verdade? Então, a gente faz o seguinte, ó. Passa os dois aqui multiplicando, dá 44. E o 15 mais 29 também dá 44. Isso é uma igualdade. Isso é verdadeiro. Então, portanto, é válido. Nesta outra PA aqui, eu tenho 1 quarto, 3 quartos, 5 quartos. Então, a razão dessa PA aqui é 2 quartos, ok? Então, fazendo o mesmo processo, eu posso fazer o seguinte. Ó, 3 quartos, que é o termo do meio, é igual à soma dos extremos, que é 1 quarto, mais 5 quartos por 2. Para verificar se isso é verdade, passo 2 multiplicando. 2 vezes 3 quartos, a gente vai ficar com 6 quartos. E 1 quarto mais 5 quartos também nos dá 6 quartos. Isso também está ok. Então, esta propriedade é válida e é importantíssima, certo? Toda vez que a gente se deparar com um problema que fornece uma PA de três termos. Existem umas representações especiais que a gente usa com frequência quando fala-se, né, de PAs de 3 termos, PAs de 4 termos e PAs de 5 termos. A diferença para essa primeira, que também é de 3 termos, a representação é o seguinte. Aqui a gente só vai usar quando os problemas estiverem relacionados a operações entre termos, certo? Como dizer assim, por exemplo, a soma entre os termos de uma PA é tanto e o produto é tanto. Então, quando falar isso, a gente vai ter que usar uma dessas representações, certo?
Se o problema falar que é a PA de 3 termos, então eu vou usar essa representação para PA. X menos R, X, X mais R. Onde a variação aqui é justamente a razão, né? X menos R, quando eu somo o R, fica X, e como som do R, fica X mais R. Quando uma PA for de 4 termos, eu vou usar essa representação aqui. X menos 3R, desculpe, X menos 3Y, x menos y, x mais y e x mais 3y. E quando a PA for de 5 termos, é bem parecida com a de 3, porém ganha mais 2 termos. O extremo aqui é x menos 2r e o outro extremo é x mais 2r. Então, vamos ficar atentos a essas condições, pois agora a gente vai lidar com essas aplicações. A gente vai resolver agora 3 exercícios voltados tanto a essas representações quanto a essa propriedade aqui importante. Exemplo 3. 3 números estão em PA. O produto deles é 66 e a soma é 18. Calcule os 3 números. Então veja bem. PA de 3 termos envolve aí operações entre números. Então vou usar as representações, ok? Vou usar a representação de uma PA com 3 termos. Como a gente já viu, eu vou usar esta representação aqui, ó, x menos r, x e x mais r. Então, usando esta representação, a gente vai ficar com o seguinte. A minha PA é desse tipo aqui. X menos R, X e X mais R. O que é que eu faço agora? Vou escrever, é dado produto e soma, vou escrever a soma primeiro. Porque a partir da soma, como eu vou somar os termos, vai me fornecer um valor das duas incógnitas. Ou X ou R. Então, veja bem. A soma entre os termos x menos r mais x mais r é 18. Quando me dá a soma, é possível eliminar a razão aí, né? Menos r mais r vai dar 0, a gente vai conseguir eliminar. Sempre vai ser possível fazer isso. E eu fico com x mais x, me dá aí 3x igual a 18. E a gente sabe que o único número multiplicado por 3 para dar 18 é o 6, né? 18 por 3, 6. Então eu já acho o x aqui, ó. O que é que eu faço agora? Vou usar outra informação do produto. O produto, né? Diz o seguinte, o produto entre os termos de APA, ou seja, x menos r, que multiplica x mais r, nos dá 66. Como eu já sei quanto é x, eu posso substituir. Posso ficar com 6 menos r vezes 6 mais r igual a 66. Eu tenho 6 aqui, 66 de outro lado. Deste lado é tudo multiplicação, então eu posso simplificar o 6 com 66. Né? 6 por 6 dá 1 e o 66 por 6 dá 11. Logo, eu fico apenas com esta multiplicação aqui, ó, 6 menos r, que multiplica 6 mais r. Isso é igual a 11. Aqui a gente tem um produto notável, né? Um produto da soma pela diferença dos dois termos. Então, pela regra, isso aqui é o quadrado do primeiro. O primeiro termo é 6, menos o quadrado do segundo, que é r. R é o quadrado. Igual a 11. Ah, professor, não sabia disso. Se não sabia, não tem problema, é só aplicar a distributiva e você vai chegar nessa mesma resposta. Resolvendo aqui, trazer aqui para cima, a gente vai ficar com 6 ao quadrado, que é 36, menos r ao quadrado igual a 11. Passando para lá e resolvendo, eu fico com menos r ao quadrado igual a menos 25. E, portanto, eu vou ter aí que r é raiz quadrada de 25, certo? Aqui já multiplicando por menos 1, por isso fica positivos aqui. E o nosso r, vou colocar o mais ou menos, r é mais ou menos 5. Então, pode ser tanto o 5 quanto o menos 5. Então, ele quer que a gente calcule esses 3 números. Então, a gente vai ter que usar os dois valores para r. Então, para r igual a 5 e o outro valor que a gente achou para x, que é 6, né? x6. Como é que fica a nossa PA? PA é desse tipo, substituindo. A PA será 6 menos 5, depois 6, depois 6 mais 5. Né? Trocando x e r aqui por 6 e 5.
Logo, a nossa PA é 1, 6, 11. Agora, se a minha razão for menos 5 e o x continuar sendo 6, né? Já que eu achei duas razões, a minha PA se torna como? Se torna 6, que é x, menos r, que é menos 5. O do meio, que é só x, então é 6. E o último, que é x mais menos 5. X não, né? 6. Logo, a nossa PA se torna 6 menos menos 5 é 11. 6 e a última é 1. A diferença entre as duas é que a primeira, quando a razão é positiva, é crescente, e a segunda, quando a razão negativa, é decrescente, né? Ambos os números são os mesmos, só mudou aí a questão da ordem dos termos de APA, certo? Então, resolvido aí um problema que envolve uma APA de 3 termos, onde é dada operações entre os termos. Neste exemplo 4, é do mesmo estilo, ok? Determine 5 números que formam uma PA crescente, de forma que o produto dos extremos seja 28 e a soma dos outros 3 seja 24. Então, primeira coisa, é uma PA crescente, ou seja, a razão tem que ser positiva. E é uma PA com 5 termos. Então, PA com 5 termos, a gente vai representar ela sendo dessa maneira aqui, ó, x menos 2r, x menos r, x mais r e x mais 2r. Então, fazendo isso, a gente vai escrever aqui a nossa PA. A nossa PA é x menos 2r, depois x menos r, depois x mais r e x mais 2r. O que a gente vai fazer? A gente vai usar as informações que foram dadas. Primeiro, eu vou usar da soma, ok? É dado o produto de soma, vou usar a soma. A soma dos outros 3, né? Como no produto ele só faz dos extremos, deixa eu fazer os dois para não confundir, né? Produto dos extremos, ou seja, os extremos aqui é apenas x menos 2r, que é o primeiro termo, e o último, vezes x mais 2r, isso é 28. E a soma dos outros 3, ou seja, dos do meio aqui, ó, que é x menos r, mais x mais r, e isso nos dá 24. Então, dessas duas equações aí, a de baixo a gente consegue achar o valor de x, porque a gente vai conseguir anular r, né? Menos r mais r dá zero. X mais x dá 3x, então dá para resolver aqui, ó. Ficamos com 3x igual a 24 e, portanto, x é 24 por 3, nos dando aí x igual a 8. Se x é 8, eu posso substituir agora na de cima para tentar encontrar o valor de r, né? Então, a gente vai ficar assim, ó, na de cima, x menos... x não, né? 8 menos 2r, que multiplica 8 menos 2r, mais, né? Mais 2r igual a 28. Novamente, eu tenho um produto da soma pela diferença em dois termos, regra, que é um produto notável, quadrado primeiro, então 8 ao quadrado, menos o quadrado segundo. Como é 2r, o quadrado de 2r é 4r quadrado, igual a 28. Resolvendo, aqui a gente vai ficar com 64. 64 menos 4r quadrado igual a 28. A gente fica com menos 4r quadrado é igual a 28 menos 64. Menos 4r quadrado é 28 menos 64 nos dá menos 36. E, portanto, a gente vai ficar aqui com r quadrado igual a menos 36 por menos 4. Trazer aqui, nosso r quadrado é 9. E, portanto, r é mais ou menos raiz quadrada de 9, nos dando aí mais ou menos 3. Como a gente tem que a PA é crescente, então o menos 3 para a gente aqui não será bem-vindo, certo? Então, a única solução aqui é para o R positivo, 3, ok? Menos 3 não vai servir. Então, a gente achou R e achamos também X,
queremos os 5 termos. Então, basta agora a gente substituir os valores na PA para a gente encontrar esses 5 números. Então, a nossa PA, para concluir o problema, a gente vai ter x, que é 8, menos 2 vezes 3, 2 vezes a razão. Depois a gente vai ter 8 menos 3, depois só 8, depois 8 mais 3 e depois 8 mais 2 vezes 3. Resolvendo isso, a gente vai encontrar os 5 termos. Primeiro termo é 8 menos 6, que é 2. Segundo termo é 5, 8 menos 3. Terceiro é 8. O quarto é 11. E o último termo é o 14. Então tá aí a nossa PA, de acordo com as condições dadas. Último exemplo. Leitura. As medidas dos lados de um triângulo retângulo são x mais 1, 2x e x ao quadrado mais 1. E estão em progressão aritmética. Então, é um triângulo retângulo. Então, um dos ângulos é de 90 graus. Ok? Onde a razão não é nula. E é uma progressão aritmética nessa ordem aqui. Então, A1, A2 e A3. Ok. Determine a área desse triângulo. Então, para determinar a área desse triângulo, a gente tem que saber quem são essas medidas. Então, vou desenhar aqui o triângulo, só para servir como base para a gente. É um triângulo retângulo. A maior das medidas aqui é a última, né? Então, a hipotenusa aqui, x ao quadrado mais 1. E a gente tem os dois catetos, que é x mais 1 e 2x. Ok. Nessa ordem, forma uma PA. PA, x mais 1, 2x e x ao quadrado mais 1. Ok? Veja que é uma PA com 3 termos. E a diferença para as outras questões é o seguinte, é que neste problema não é dada operações entre os termos. Então, se é uma PA de 3 termos e não é dada operação, a gente vai usar aquela propriedade que relaciona o termo do meio com os outros dois. Estou falando dessa aqui, ó, onde o termo do meio é justamente a soma entre os dois dividido por 2. Então, a gente vai usar essa condição para criar uma equação e resolver, certo? Então, daqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que 2x, que é o do meio, é igual à soma entre os extremos, que é x mais 1, mais x ao quadrado mais 1, dividido por 2. Isso é uma equação do segundo grau. Então, basta resolver. Aqui eu vou ficar com mais 1, 2. E aqui eu passo 2 multiplicando. Então, eu vou ficar com 4x aqui deste lado. E aqui eu consigo reduzir para x mais 2 mais x quadrado. Vamos ajeitar essa equação, ok? Eu vou passar o 4x apenas para esse lado aqui, igual a 0. 0 igual a menos 4x mais 2 mais x quadrado. Resolvendo aqui esses dois que são semelhantes e girando a equação, eu vou ficar com x quadrado menos 3x, né? Menos 4x mais x menos 3x mais 2 igual a 0. Temos aí a nossa equação de segundo grau. Eu vou resolver essa equação por soma e produto, onde a soma aqui é 3 e o produto é 2. Se a soma é 3 e o produto é 2, a única possibilidade de raízes que eu tenho dessa equação é que o x' seja 1 e x' seja 2, certo? 1 vezes 2, 2, 1 mais 2, 3. Corresponde exatamente à soma e o produto. Então, temos aí os valores de x, que são 2, né? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Substituir aqui para verificar qual dos dois vai atender a necessidade que esse triângulo tem que ser retângulo, ok? Então, primeiro, para x igual a 1, a minha PA vai ficar como? A minha PA vai ficar 1 mais 1, que é o primeiro termo. Segundo termo, 2 vezes 1. E o terceiro termo, 1 ao quadrado mais 1. Resolvendo isso, eu fico com a minha PA 2, 2, 2. Então, veja bem, todos os termos são iguais, né? Ou seja, com os três lados iguais, eu teria um triângulo equilátero. E em todo triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus.
Como o triângulo aqui é retângulo, então essa primeira medida aqui não representa um triângulo retângulo. Aqui teria um triângulo acutângulo, né? Aqui nessa condição a gente tem um triângulo. Ele é acutângulo porque todos os ângulos são menores que 90 graus. Acutângulo. E ainda é equilátero. Então a nossa única solução correta para ali será x igual a 2, né? X igual a 2, a nossa PA vai se tornar como? Vai se tornar 2 mais 1, né? Depois 2 vezes 2 e depois 2 ao quadrado mais 1. Formando uma PA aí, 3, 4, 5. Resolvendo aqui dá 5. Então os lados do triângulo correspondem a 3, 4, 5 e eu posso substituir ali com tranquilidade, certo? Então o nosso triângulo ele ficaria com medidas 3, 4, 5. Queremos a área, né? A área é base vezes a altura por 2. A base é 4, a altura é 3 por 2, 6. 6 o quê? 6 unidades de área, 6 UA, já que não é dada as medidas das dimensões. Então tá aí o exercício resolvido, né? Já que queria a área do triângulo, a gente encontrou a área do triângulo, encontrando os lados do triângulo por meio de uma PA. Ok? Então esta é a aula sobre o nosso início aí, né? O primeiro contato com progressão aritmética. E espero que vocês consigam resolver exercícios e até uma próxima aula.